Olá! Você já se sentiu oprimido com aquele ritmo todo acelerado da vida, morrendo de pressa e precisando que o dia tivesse umas 40 horas para dar conta de fazer tudo que você precisa? Já se sentiu assim? Pois é, eu também. E aí que a gente vê que a pressa é inimiga da saúde e ela atrapalha toda a medicina. E daí bateu aqui, você já sabe, que me conhece, que medicina é sagrada na minha vida. Aquele sonho de criança, mas que a gente vê como adulto que a realidade é muito mais dura, de um jeito que a criança não poderia jamais prever. E exercer uma boa medicina é remar contra a maré todo santo dia. Por isso eu valorizo muito os colegas médicos que, apesar de todas as adversidades, insistem em fazer um atendimento olho no olho, ouvidos atentos, um olhar integral para a pessoa, muito além do sintoma que ela vem se queixar, empatia e compaixão pelas dores físicas e emocionais de cada paciente. E esse tipo de atendimento também não é compatível com pressa. Como aqui a gente preza muito pela qualidade do conteúdo, o nosso convidado para falar para vocês sobre a pressa ser inimiga da saúde é show. Primeira linha é o Rossandro Klinge. Ele que é psicólogo, professor, educador 24 horas por dia, porque basta falar bom dia, ele está educando alguém. Consultor da Globo, colunista da CBN, escritor de best-seller, influenciador digital e fundador da Educa 21. Tá bom para você? O Rossandro vai usar os nossos ouvidos queridos para abrir as portas para nossa mente e para o nosso coração. E é assim que a gente vai recebê-lo. Ele que já está mandando convite e aguardando ansiosamente. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Olá, querido! Olá! Gratidão Tá enorme bem aqui, pelo ó. seu, Aqui, pelo ó, seu gratidão sim. também, ó. Tudo bem? Tudo em paz. Alegria estar com você aqui, Tani, com todas as pessoas que estão aqui nessa noite, dando um pouco do tempo delas pra gente falar do tempo, de como a gente vive o tempo, de como a gente precisa entender que o tempo, ele tem certas normas que precisamos respeitar e que muitas das conquistas, inclusive da saúde que a gente quer ter, só vem com o tempo, né? Então a gente não pode fugir disso. É uma necessidade muito profunda da alma humana. Com certeza. Eu pensei, para a gente, né, deixar o seu repertório todo agir aí, eu Uhum. pensei em te colocar aqui uma premissa para mim e Tá, duas situações. E tá, daí, vamos deixar fluir para onde tiver que ir, né? perfeito. Enfim, a premissa que eu quero colocar é que existem inúmeros pacientes na prática, inúmeras publicações mostrando que sintomas corporais podem ser causados por emoções, sentimentos e pensamentos desequilibrados que precisam de um olhar de reconhecimento porque eles são escanteados o tempo inteiro. Então, Uhum. partindo dessa premissa, eu quero te colocar uma situação de paciente e uma situação de médicos e outros profissionais de saúde também, para a gente ver como cada um pode ser afetado pela pressa. O lado dos pacientes, eu colocaria assim, como uma pressa de zerar sintoma, uma Uhum. pressa de não sentir nada, uma Uhum. pressa de estar sempre inteiro para dar conta do dia a dia. A pressa de não entrar em contato com o desconforto, porque não dá para olhar determinadas coisas. É melhor negar e se entupir de remédios. Então, Uhum. quantas vezes eu não pego um paciente que vem pela primeira vez numa consulta, e quando eu pergunto dos remédios, tem uma lista de 5 a 10 remédios de todo santo dia, né? Então, essa é uma situação de pacientes, a pressa de não sentir nada, de não entrar em contato. Dos médicos, né, e também de outros profissionais, mas é que a medicina, né, ela me chama atenção pelo tanto de transformação que acho que precisa sofrer.
Os médicos têm uma pressa enorme de fazer a consulta, que é imposta, vamos dizer assim, pelo sistema de saúde de hoje, que a gente nem Uhum. vai discutir isso, né? Mas na pressa de fazer essa consulta, de terminar, porque tem que dar conta de um monte de pacientes, existe essa tendência de prescrever um monte de medicamentos, cada um para tampar um buraco de um sintoma, e muitas vezes não se olha a pessoa como um todo, não se olha o estilo de vida dela, a alimentação, a atividade física, e muito menos se olha as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Então veja se essa minha situação aqui, a premissa e as duas situações falam com você e libera aí seu coração pra gente. Ah, claro. Não, com certeza, eu acho que muitos dos que estão agora com a gente acompanhando ou conhece alguém que tem esse comportamento, ou é a pessoa que tem esse comportamento. Quando você fala de pressa em não sentir dor e querer um remédio para tamponar o sintoma, a gente não acha que nem nenhum crime alguém querer chegar no médico, numa médica, e querer que um remédio resolva tudo magicamente. Como também não é nenhum crime alguém chegar num consultório de um psicólogo com uma dor emocional e querer uma resposta pronta, uma receita de bolo para sair de lá com a dor resolvida. Não existe nada de mal nisso. Apenas não funciona assim. Então, a Isso. primeira coisa que a gente tem que olhar para as pessoas é dizer assim: não é condenável querer soluções rápidas. É desejável, todo mundo deseja soluções rápidas, só que elas não funcionam. Receitinhas prontas, elas não funcionam. E do mesmo jeito que a dor, seja emocional, seja física, levou um tempo para se concretizar e acontecer, ela também demanda um tempo para que a gente possa dissolver. E parte desse tempo começa, sabe, Tani, quando a gente tenta identificar as origens. Então, por exemplo, quando se começou a dizer que as emoções podiam provocar dores físicas, gerando o que a gente chama de psicossomática, ou seja, que a psique se somatiza, que tem doenças que são da alma e que porque a alma não é escutada, porque as emoções não são validadas, porque elas são, como você colocou, escanteadas, não percebidas, porque dizem pra gente que a gente não pode olhar para nós mesmos, que a gente não pode se amar, que a gente não pode cuidar da gente, que a gente não pode se escutar. A gente fica empurrando tudo isso lá para um lixo muito grande e aquilo explode no sintoma, seja físico ou emocional, que nada mais é do que o corpo dizendo assim: você não está me escutando. E aí você lembrou bem, mas aí eu tenho boleto, tem menino, tem trabalho, tem dia a dia, não dá para eu parar aqui agora do nada escutar minhas emoções, escutar minha alma, que é isso? Eu não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo para essas coisas. Isso é futilidade. Isso é besteira. Não existe depressão, doença emocional. Aí tem os estigmas, os preconceitos. E as pessoas vão empurrando com a barriga e tomando um analgésico para isso, um outro analgésico para aquilo. Se você for comparar a quantidade de farmácias que tem no Brasil versus a quantidade de livrarias, você tem um sintoma de um país. Né? Aqui na minha cidade eu até brinco, não fico muito tempo no esquina não, senão você vira uma drogaria. Porque qualquer esquina, de repente, você passou de novo, aquela casa virou uma drogaria qualquer, né? Uma farmácia. Então, assim, é porque as pessoas elas estão em busca disso, de tamponar sintomas. E claro, ninguém quer que ninguém fique sentindo dor. Mas eu não posso, por exemplo, estar o tempo inteiro tomando medicamento para dor de cabeça sem procurar saber o que está provocando ela. Claro. Nem muito menos achar que o Dr. Google vai resolver, porque você sabe, se começar a pesquisar uma coisa no Google, você só tem 3 horas de vida. Qualquer sintoma que você entrar no E Google na para nossa pesquisar, parte, então, na nossa então, parte do zumbido, eu sempre falo que o Google é cruel, porque a pois primeira é, frase é não tem cura, né? não Então não tem é nem que cura. demora para tratar, é que Não não tem tem cura. cura. Tá E se cajadada na você cabeça, continuar né? clicando, pode ser câncer no cérebro. Então, assim, é uma coisa desse tipo. Então, assim, não querer soluções mágicas, repetindo aqui, não é nenhum problema, apenas elas não funcionam. Nenhum de nós quer ficar sentindo angústia emocional nem dor física, mas a gente não consegue ter soluções mágicas para tudo isso. A gente precisa entender que as soluções são filhas do tempo e não da nossa vontade obsessiva de cura. Por Isso. outro lado, a gente também tem que entender que profissionais de saúde, de um modo geral, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, eles de fato vivem uma angústia de ter que prestar conta a sistemas de saúde e de prestação de serviço em saúde, planos de saúde, que exigem números, exigem rapidez. E eu vejo muitos profissionais hoje de saúde saindo dos planos para poder cobrar uma consulta que considera justa para o investimento que fez na aquisição Isso. do seu conhecimento,
para poder dedicar a cada paciente o tempo que acha necessário para uma anamnese clínica perfeita, ou Uhum. próximo disso, né? Ou seja, não, eu quero atender de modo que eu possa de fato escutar, né? Minha esposa acabou de fazer uma consulta com um homeopata em São Paulo, foram 2 horas, né? Uma escuta completa. Então, assim, você sente a diferença. Que é engraçado, quando você está Com na sala de certeza. espera, você reclama do médico estar demorando, mas quando tem que estar lá dentro, você quer que ele demore com você. Tem muito isso também, né? Então, assim, Super. eu preciso entender que todo mundo merece ser muito bem escutado. Então, a gente talvez com essa indústria da medicalização, de procurar diagnósticos, as pessoas também têm uma ânsia por diagnóstico, tá? Eu vou dar um exemplo para você na área do comportamento humano. É muito comum as pessoas quererem, olhando que o filho não está rendendo na escola, encontrar um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade ou os dois juntos, porque preferem que tenha um diagnóstico, uma rotulagem psiquiátrica, do que na verdade seja você não está ajudando seu filho a aprender e não está sentando com ele para dar importância à educação e não Com está certeza. colocando para ele limites para que ele dê conta do conhecimento. Não, eu prefiro um diagnóstico, porque a culpa não é minha e aí eu tenho um medicamento para resolver. A gente Uhum. também procura muitas vezes o medicamento ou a receitinha de bolo, porque a gente quer, de fato, se eximir da responsabilidade por também ser um agente de nossa própria cura. Quando Com alguém certeza. procura um profissional de saúde, físico ou mental, ele tem que entender que ele faz parte da cura. Ele não é um agente passivo que vai lá buscar alguém que vai, como um hipnólogo, tirar um sintoma. O que também nem isso é possível na hipnose, se for colocada de forma séria no mercado da ciência do comportamento humano. Não, você vai ali para... Nós vamos juntos construir uma trajetória de conhecimento de você, seja da sua saúde física, ou o que te levou a esse sintoma, ou emocional, para que a gente desconstrua ou se adapte a isso, porque tem coisa que você não vai desconstruir, vai ter que se adaptar. Por exemplo, o cara é diabético, ele não vai deixar de ser, na maior parte dos casos ele vai conviver com isso. Você tem uma esquizofrenia, você vai conviver com isso. Então, eu preciso entender como conviver ou, quando possível, sair do sintoma. Mas aí, É, nesse momento, a pressa não deixa que a gente faça nada disso, né? com certeza. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, Eric Fromm, que fala assim: a mente é ao mesmo tempo a bênção e a maldição do ser humano. Na verdade, para tudo que você olhar, para qualquer fato na saúde, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, né? Para tudo que você olhar, você pode pensar de um jeito favorável, né? E daí ela é uma bênção para você. E Uhum. você pode pensar de um jeito desfavorável, que ela vai ser a maldição para você, É o né? filtro, né? É o filtro que eu uso, ó. Posso usar esse, vamos supor que sejam dois filtros, né? Eu posso usar esse filtro e posso usar esse filtro. Os óculos se parecem. Eles têm uma armação azul, né? Mas eles não, esse aqui é para longe e para perto. Eu uso para longe e para perto quando eu estou viajando. Mas quando eu estou aqui na frente do computador fazendo uma live, eu uso esse aqui só para perto porque me facilita. Mas imagina, essa lente que eu uso para interpretar a realidade, se ela tiver turvada, eu vou, por mais que o sol esteja brilhando e o dia seja lindo, eu não vou enxergar assim. No entanto, se eu tenho uma lente capaz de ver o mundo de forma mais positiva, mesmo num dia nublado, eu consigo contemplar os aspectos positivos da natureza. Então, muitas vezes, o que a gente está falando aqui agora é que muitas vezes a parte principal da cura começa no higiene interna. Mas as pessoas têm, vamos lá, pouca consciência disso. Algumas que têm consciência têm preguiça de fazer. E outra, indisponibilidade ou falta de recursos e repertório emocional para construir isso aí. É nessa hora que um profissional vem para te ajudar nessa construção desse repertório interno, ou não é nem na construção, é na identificação de que ele existe dentro de você. Olha, eu vou te mostrar que você tem esses recursos. Porque a grande verdade é que quando a gente está fazendo essa live aqui, ou a gente assiste uma palestra, ou a gente lê um livro, a gente conclui que por mais bela que tenham sido as palavras, ou que a pessoa tem um bom dom de oratória ou de escrita, não foi dito algo tão absurdamente revolucionário e novo que no fundo eu já não soubesse. O que acontece muitas vezes é que eu não tenho conseguido pôr em prática. Sabe, por exemplo, pessoas que fazem leitura de gestão dos melhores gestores de empresas do mundo, tem um pequeno negócio, aí vive lendo livro de gestão e leva mais tempo lendo livro de gestão do que fazendo a gestão do pequeno negócio, porque
fica muito naquele mundo glamorizado das grandes empresas de startup do Vale do Silício e não administra a oficina do quintal da própria casa, que precisa de você lá dentro. Então, muita gente faz isso com a vida. Fica, por exemplo, consumindo conteúdos, e eu acho positivo isso, nada contra consumir esses conteúdos, mas com a falsa impressão, ou tentando se equivocar, se enganar, de que ao consumir o conteúdo eu estou gerando transformação. Não necessariamente consumir um conteúdo que te provoca ou que te convida a melhorar como pessoa faz você melhorar como pessoa, porque só vai acontecer quando o conteúdo que você está consumindo se transformar em ações práticas. Perfeito. Senão eu vou continuar só sendo um grande consumidor de vontade de que a minha vida melhore, mas sem concretizar nada na minha vida para que ela de fato melhore. Então eu sou a pessoa que tem todas as receitas, mas nunca tomei o medicamento que começa dentro de mim mesmo. Perfeito. Ô, Rossandro, deixa eu te contar uma história aí para todo mundo, porque às vezes a gente tem algumas coisas dentro, né, que as pessoas não conhecem e a gente pode inspirar outras pessoas, né? Eu fiz terapia em 3 momentos da minha vida e eu sou outra pessoa. Eu ponho a minha psicóloga ali, ó, no pedestal como uma pessoa que conseguiu me deixar na sintonia de fazer as mudanças que eu precisava fazer. E para mim, a terapia, acho que para muita gente, né? A terapia é uma oportunidade de autoconhecimento que eu, por mim, prescreveria para todo mundo. Porque oportunidade é uma coisa que a gente não deve perder, né? Sim, sim, Então, sim. eu hoje, por causa da terapia, adoro a minha versão de mulher que deixou vários pesos para trás, porque olhou, acarinhou, reconheceu, renomeou. E quando a gente tira peso, só tem um resultado lógico na face da Terra para acontecer. A gente vira uma pessoa mais leve. E seguir a vida com leveza não tem preço. Mas para isso, a gente precisa do autoconhecimento. Então, eu estou aqui dizendo que eu acredito, não só porque eu fiz, eu já botei as minhas 2 filhas na adolescência, hoje elas são adultas, mas na adolescência, vamos para o autoconhecimento, para a gente aprender muito melhor a lidar com as coisas que a vida vai colocar, seja na saúde, seja em outras coisas. Então, quero deixar isso aqui registrado, porque acho que é importante, né, dentro do que a gente pode inspirar as pessoas. E eu sempre gostei disso, de tal maneira que os meus atendimentos médicos, né, por mais que a gente tenha 1 hora de consulta, é um tempo muito gostoso para abordar as pessoas com zumbido e intolerância a sons. Há 23 anos eu conduzo também um grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, porque é outra realidade, além da consulta. Então, eu gosto muito, estou registrando aqui, porque quem sabe, né, pessoas que às vezes estão na dúvida, mas será que eu vou para terapia? Será que eu dou valor para isso? Será que eu invisto meu dinheiro nisso? Vai, porque oportunidade é para todo mundo. Acho que ninguém sai perdendo com autoconhecimento. Eu acho que sim, eu concordo com você. Eu fiz e faço, até hoje sou paciente de terapia, né? Eu já não atendo mais pessoalmente, a minha vida tem outra. Estou num outro momento agora, eu digo que eu faço uma terapia mais de grupo do que de individual, né? Mas qual é o valor de reservar um espaço na sua vida para o autoconhecimento? É que se você não fizer isso, você nunca vai começar o processo. Então, eu preciso ter um momento para isso. Pode ser diário, pode ser semanal. Quando eu digo diário, não é uma terapia por dia, mas é um momento diário em que você reflita como eu estou hoje. Porque, assim, esse processo, ele começa por um forte sentimento de validação interna, de paixão por si. Não uma paixão narcisista, egocêntrica, infantil, mas uma paixão madura, no sentido de entender o quanto eu tenho feito o melhor possível, o quanto eu estou aqui disponível para melhorar quem eu já sou. E para isso eu preciso me escutar. Mas no mundo em que a gente não é estimulado à escuta, né, ao tempo, a gente só quer pressa, resposta rápida, numa sociedade que tem sempre a próxima série, o próximo episódio, a próxima viagem, o próximo modelo de smartphone, sempre te chamando para o externo, esse mergulho interno é negado ou nós somos completamente desestimulados a fazê-lo. E é importante dizer que ninguém vai fazer isso por você. Não é uma tarefa transferível,
ela é intransferível, ela é também, de grande modo, para a maior parte de nós, urgente, inadiável e precisa começar. Ela não é fácil, essa ego trip, essa viagem lá dentro, ela não é fácil. Mais difícil é estar cego no mundo. Difícil é não saber quem é, não saber o que você quer fazer do mundo, porque você fica apenas reagindo. Você não pensa, você apenas reage ao que estão colocando para você refletir. Você não consegue entender o que você sente, você apenas está reagindo ao sentimento dos outros. Esse nível de consciência pessoal compromete, sim, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa capacidade de fluir na vida e no mundo. Então, pense sempre com o autoconhecimento, que pode ser por processo de curso, de leitura, de terapia, sempre como algo que você tem feito e que você faz por você, para você, com a finalidade de se tornar melhor para você e com isso para com quem quer que viva com você. Porque tem gente que acha, eu já ouvi falar, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa fez assim, Rossandro, eu fico tão preocupado porque eu conheci alguns amigos meus que foram fazer terapia e acolheram essa tal dessa criança interior e depois ficaram tão arrogantes. Eu digo, tem a ver com o manejo da terapia, né? Você sabe que todo profissional de saúde é a dose que transforma o remédio ou o veneno. É a dose que eu dou que transforma o veneno. Se eu vou colocar uma pessoa para conhecer ela mesma e tornar ela egoísta e narcisista, ou a pessoa, no fundo, está culpando o terapeuta, que na verdade não é um terapeuta, é a pessoa que não conseguiu entender que era uma busca de alto amor mais maduro, porque uma pessoa que se ama, ela não é egoísta. Uma pessoa que de fato se ama, ela não é narcisista, ela não precisa do aval do outro. Uma pessoa que se ama tem empatia e compaixão, porque ela aprendeu a ter empatia e compaixão por ela, porque ela é cheia de defeitos. Uma pessoa que se ama é uma pessoa que se ama apesar de ser cheia de defeitos, de incompetências, de inabilidades. Então, essa pessoa nunca vai ser difícil de convivência depois que passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Muito pelo contrário, na medida em que ela se tornar uma pessoa mais madura e mais responsável por si, ela se tornará uma pessoa muito melhor de se conviver. Porque ela vai entender seus sentimentos, não vai estar terceirizando, não vai estar culpando os outros, vai estar se responsabilizando, vai entender e vai escutar a outra pessoa. É o contrário, uma pessoa que realmente se desenvolve se torna uma pessoa muito boa de convivência. Então, nunca acredite nessa falácia de que trabalhar o amor próprio é se tornar egoísta. Não, isso às vezes é um discurso colocado lá fora, o que a gente compra pra gente, para no fundo continuar sem se desenvolver, sem se amar e assim não aprendendo a fazer isso conosco mesmo, adoecendo porque não se escuta e também não fazendo isso com os outros, porque eu não consigo fazer com o outro aquilo que eu não consegui aprender a fazer comigo. Pois é, e o exemplo para isso, tudo que você falou, é aquele do avião, da máscara. No perigo, você coloca a máscara primeiro em você, depois em quem você está cuidando, né? Isso é olhar para si, isso é se preservar para estar numa versão melhor para cuidar dos outros, né? Muito Uhum. bacana. Mas, Rossandro, falando em pressa de novo, tem uma música maravilhosa, super profunda, que nós dois gostamos muito, né? A gente Uhum. sabe da profundidade, que eu quero colocar aqui para você comentar um pouquinho. É do Almir Sater e do Renato Teixeira, chama Tocando em Frente, e já fala de pressa na primeira frase. Vamos Uhum. falar um pouquinho dela? O que que você acha? Bora, com certeza, né? Então, essa ideia de que andar devagar porque já teve pressa. É tão natural isso, né? Assim, a gente, criança, está só brincando e aprendendo a interpretar a vida. Tocar, cheirar, brincar e construir, através deste mundo lúdico, a experiência primitiva para o mundo adulto. E aí tem o luto inicial, que é o luto da pré-adolescência, quando você não é nem uma criança, mas ainda não é um adulto, adolescência e pré-adolescência. Mas você está com pressa, porque você quer mostrar para que veio, porque você quer fazer conquistas, você quer ter um currículo legal, você quer construir status, você quer construir patrimônio, você quer mostrar um porquê, aqui você veio chegar aqui, né? Com o tempo, você começa a se preocupar agora muito mais com o legado. Então, a sua velocidade muda, porque na pressa você está atropelando você e está atropelando seus sentimentos, está atropelando seu corpo e sua saúde e atropelando pessoas. Quando você anda devagar, por exemplo, sabe a regra da ré, né? Qual é a primeira regra de quem vai dar ré no carro? Devagar. Ré Perfeito. não é o seu movimento legal, não é o seu movimento normal. Então, com muito mais calma, porque você tem uma visão
lateral, não frontal. Você tem a necessidade de instrumentos que vão te ajudar a apoiar. Não é seu olho direto que está vendo. Então, a vida é como se, nesse segundo momento em que a gente quer ter leveza, a gente começasse a andar de ré. Não se de recuar, mas de olhar com muito mais cautela, para não bater em ninguém, para não se machucar no processo, para não arranhar nenhuma pessoa. É isso que a gente faz quando a gente sai de ré, especialmente num prédio cheio de pilotis. E um monte de vizinho com carro, você sai com muito cuidado para que você possa manejar o carro de modo a nem arranhar o seu carro, nem os demais. A falta de pressa, a andar devagar, nos permite isso. Numa sociedade como a nossa, parece lerdeza, que você ficou gaga, né? Que você está atrapalhando os outros. Não. Na verdade, você está num outro tempo. E isso não tem a ver com a idade que você está, mas com a maturidade que você adquiriu. Porque tem gente que vai andar leve com 25 anos porque já entendeu a regra do jogo. Tem gente que vai morrer com a pressa, né? Como dizia Confúcio, morre como se nunca tivessem vivido, né? Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, esse processo de você andar devagar porque já tive pressa, é entender. Ok, passou o tempo da pressa, agora é a época de devagar. Eu respeito quem está com pressa porque eu já tive pressa. Eu não julgo quem está com pressa porque eu já tive pressa. Mas hoje eu ando devagar. Com certeza. E daí, continuando um pouquinho para a parte que fala, e leve esse sorriso porque já chorei demais, né? Quem é que Então, nunca chorou? nunca. A Oh, gente nasce chorando, né? A é. primeira manifestação é o choro. E mesmo quem tem uma infância feliz, é fruto de uma gravidez desejada, planejada, amado desde o começo, são muitas dores da infância e da adolescência, né? Não tem E é como não. lidando com essas dores que a gente, de fato, aprende a sorrir mais leve, mais fluido, né? E também tem Uhum. tudo a ver com o processo de autoconhecimento que a gente estava falando aí, que a terapia é capaz de nos fornecer, né? Tem uma música do Donny Black que ele gravou com o Milton Nascimento, belíssima, né? E ele fala assim: eu sou maior do que era ontem, eu sou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Ele diz uma coisa na música assim: sem saber que aquele choro valia ouro. Quando a gente entende que esse choro vale ouro, ninguém está aqui querendo que você fique chorando. Mas como é inevitável chorar, significa dizer que chorar tem, metaforicamente, um grande processo de lapidar. Porque o choro é uma coisa que sai de dentro de nós, fisicamente, né? Do ponto de vista fisiológico, a lágrima sai de dentro de nós para dar conta de uma dor que de fora chegou até nós. Por exemplo, alguém que nos enganou, alguém que nos traiu, uma decepção, uma conquista que não foi realizada, um concurso que eu não passei, eu fui tirar a carta de motorista, não consegui, bati quando fazia a baliza. Qualquer frustração da pequena maior, externa, chega dentro de mim e eu vou garimpar. E no garimpo eu lacrimejo. Sabe quando você está minerando ouro, que você tem que jogar muita água para poder chegar àquilo que é essencial? As lágrimas, metaforicamente, têm essa função na alma de garimpar sentimentos. Eu, por exemplo, posso aprender quando estou chorando que eu não quero mais viver aquela experiência. Isso pode estar me dizendo isso. Eu posso também aprender quando eu estou chorando que eu não quero mais perder esta pessoa. Eu posso aprender quando eu estou chorando de saudade de alguém que eu preciso aproveitar melhor o tempo das pessoas com as quais eu convivo aqui, que ainda estão comigo. Eu Preciso posso aprender falar eu te amo mais vezes, mais né? vezes. Eu preciso aprender o que o choro está dizendo que eu não quero mais ter como experiência, ou o que ele está dizendo que eu quero aprimorar como experiência, ou o que ele está dizendo que eu quero ter como experiência, mas ele também está falando para mim. Então, esse garimpo que o choro faz, né, faz depois a gente sorrir. Porque quando a gente aprende, significa dizer que aquilo que antes nos fez chorar parece engraçado. Sempre quando a gente é adolescente, uma espinha no rosto acaba com o nosso dia para ir para o colégio. Acaba com o nosso dia. Caramba, como assim? Eu vou para o colégio com essa espinha no rosto, né? Depois a gente, pá, não é nada, né? Ah, Então, é uma assim, espinha. é uma espinha. Então a gente vai vendo tantas coisas que depois começam a ter. Não é rir como quem ignora, é rir porque há uma graça naquilo. Tanto graça de ser leve e engraçado, como graça de entender que há um aprendizado pelo qual nós temos que agradecer.
É a graça de quem redimensionou o problema, seja a espinha ou qualquer outra coisa. Redimensionar é exatamente colocar ele na posição, no lugar dele, e não No tamanho mais que tem, alto, maior nem maior, né? menor. É, exatamente. E a música segue, né? Leve sorriso porque já chorei demais. Quando você tá com a letra aí, vai me dizendo, porque eu tô aqui sem a Tá. letra, eu não vou Eu vou, decorar, que porque eu eu só sei também, cantar. só vendo. Eu só olhando, eu não decoro não. Então, vamos lá. Daí tem uma parte que eu também acho que fala muito na questão do tempo, para mim, que é: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Aí ele vincula com o título da música, né? Mas a ideia de você. A vida é para frente, não adianta. Né? Mesmo para quem está com preguiça, para quem não está no momento, para quem acha que não Uhum. quer, né? Em alguns momentos repensa a vida, né? A vida é para frente, cada um na sua velocidade, cada um no seu ritmo, de preferência, se precisar acelerar, porque às vezes precisa, que a gente possa fazer pausas e respirar e equilibrar, porque as pausas mexem com a química cerebral, elas reorganizam a química cerebral e daí tem todo um equilíbrio orgânico que pode acontecer com isso, tem toda uma melhora do sistema imunológico. E uma maneira que é super simples de fazer pausas, que eu uso muito para mim, que sou acelerada, é respirar. Então a gente Uhum. sai daquela afobação, respira 20 vezes profundamente, e isso vai fazendo determinadas pausas. Uma outra maneira importante da gente dar um break é aquele método de trabalho que agora eu esqueci o nome, mas que você dá o que você pode no seu trabalho, 25 minutos, e para 5. São coisas que já fazem a gente intercalar momentos de calmaria dentro da pressa que muita gente tem, né? Então eu pensaria Uhum. nessas duas formas simples para deixar para as pessoas Sim, pensarem, né? sim. E outra coisa importante é entender que mesmo que a vida tenha um processo, ela realmente é para frente, é natural que tenha hora que você queira dar uma parada, assim, tá? Que tenha o luto de alguma coisa que aconteceu e você queira ficar chorando no caminho. Você tem esse direito, mas é uma vaga que você estaciona, não para parar para sempre. Do Isso, mesmo eu jeito falo que eu que não posso parar na vaga da felicidade perpetuamente, muito menos tem sentido eu parar na vaga da infelicidade perpétua. perfeito. Eu falo, na minha figura mental, né, a vida é um caminho, é uma estrada que eu tô caminhando, né? Então eu sempre falo, às vezes dá vontade de sentar na calçadinha, na beirada e falar assim, cansei, né? Cansei, vou dar um tempinho Cansei. aqui para recuperar as forças. Isso, exatamente. Mas depois você levanta e segue, né? E o que é a mágoa? É querer ficar olhando para trás. Só por retrovisor, sem conseguir ver que a estrada continua. E nesse movimento de que a vida tem um fluxo, e cabe a nós entender esse fluxo e caminhar, né? Construir essa trajetória que a gente vai fazendo. E toda vez que a gente se nega a isso, vem a dor. Porque o que acontece? Eu paro, choro, eu tenho esse direito, eu posso parar para chorar, mas às vezes eu quero que a forma como os outros digam para mim que me amam é parar comigo e ficar chorando junto. Para sempre naquele ponto. E as pessoas vão continuar porque cada um está construindo essa trajetória. Então, se você achar que é prova de amor todo mundo parar a própria vida para ficar consolando sua dor, você não entendeu o que é amor de verdade. Porque amor de verdade é dizer, olha, levanta, sacode, apoia e dá a volta por cima, porque não dá para ficar aí caído o tempo todo, por mais dolorosa que seja a vida muitas vezes. E que bom que você falou de mágoa, né? Eu assisti seu conteúdo recente aí, acho que da semana passada, de mágoa, maravilhoso, né? Tomara que você tenha aí conseguido mexer com muitas pessoas. E eu queria levantar, acho que a última bola para você, porque eu sei que o seu tempo é precioso aí, eu não quero abusar. Eu acho que você tem um dos seus livros, né? Um que conversa mais comigo é o Eu Escolho Ser Feliz. Porque, de fato, é uma escolha. Então, assim como eu recomendo terapia para todo mundo, eu recomendo a leitura desse livro, né? Se é que alguém aqui Eu ainda acho que eu tenho não ele aqui. leu, né? Então, Deixa eu ver eu aqui escolho ser os mais feliz, é uma recentes. Tem decisão esse aqui. consciente. É esse aqui, ó.
Tem na Amazon para comprar, tem Kindle também. Fiquem à vontade, tá, gente? Esse livro aqui. O que não quer dizer que você dizer que escolhe ser feliz não é que você não vai ter momentos difíceis. Aqui não é uma promessa de felicidade perpétua, mas é de escolher viver até os momentos difíceis com certa estoicidade, com uma grandeza, né? Com uma integridade muito grande. Porque tem gente que até sofre sofrendo muito, porque nem sabe sofrer, que é o que lá no budismo é chamado de sofrimento do sofrimento, só porque está sofrendo. É como alguém que dá um chute na perna, dá com a perna na quina, aí tá doendo e com raiva chuta mais a quina, como se fosse resolver o problema. Então é muito nesse sentido, né? Mas a maestria dessa música, né, é quando ele diz assim: cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Porque a gente vive querendo que as pessoas construam nossa história. A gente fica querendo que as pessoas transformem a nossa vida numa vida melhor. E no fundo, é um processo que é muito nosso. Era muito comum, quando chegavam algumas pessoas fazer terapia, que tinha um movimento que eu já sabia o que ela dizia. Chegava assim, ou uma mulher fazer terapia e fazia assim: doutor Rossandra, fazia assim, pro consultório, olhava para cima, como se tivesse uma câmera filmando, um microfone. Eu até olhava também, será que tem? Eu não tô vendo, mas ela com tanta convicção, os pacientes davam com tanta convicção que tenha. Eu olhava também, por que tá olhando para cima, como se estivesse olhando uma câmera de vigilância? Eu estou aqui. Aí eu olhava de novo, olhava para trás e falava baixo. Mas o problema não sou eu, não. É o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha avó, é o meu chefe. Sabe? Era uma terceirização tão grande. E é claro que a gente não quer dizer que não tem pessoas que não nos machuquem, que não tornou ou torna a nossa trajetória difícil. Mas elas não são impeditivas da vida acontecer. Então, por mais que exista uma cota de dor e ela existe, é inegável, no fundo, nós temos escolhas, até de viver em felicidade, como a gente vai ver no livro Em Busca do Sentido da Vida, que é um livro incrível do fundador da logoterapia, Viktor Frankl, que ele faz a partir das experiências num campo de concentração nazista, em Auschwitz, que alguém que tivesse mais tolhido de viver a experiência humana e ainda assim viveu, se tornou a terceira força da psicologia, né? Psicologia existencial. Então, você percebe, ou seja, eu construo a minha própria trajetória. Quando eu fiz uma palestra uma vez com o assessor direto do Nelson Mandela, ele dirige hoje a Uau! Fundação Nelson Mandela na África do Sul. E ele me contando sobre... A gente foi jantar depois dessa palestra, né? O melhor é o bate-papo depois, né? E ele me contando assim, sabe o que é, Rossandro, você imaginar que esse homem ficou quase 30 anos preso numa cela que era menor que ele, então ele não conseguia ficar em pé e só tinha direito a sair 1 hora por dia. E ele ficava apenas 1 hora, de fato, em pé. Ele tem mais de 1,80 m, tem mais de 1,80 m. E ele não se sentir alguém que foi destruído. E o próprio Nelson Mandela dizia: eu estou convicto de que um ser humano que queira nenhuma multidão de dor, Nelson Mandela dizia, nenhuma multidão de dor é capaz de impedir alguém comprometido com a sua própria trajetória, sua própria história. Nenhuma multidão de pessoas que querem te fazer, que querem te destruir ou que tenham te machucado profundamente, nós não podemos dar a elas. Eu vou ser agora bem assim comum na minha fala. Nós não podemos dar o gostinho da vitória de quem tentou nos derrotar. Por isso a gente tem que escolher ser feliz. E se você quer se vingar, se vingue sendo feliz. Se vingue É sendo, se isso! vingue sendo tudo que essa pessoa disse que você não seria. Tudo que essa pessoa tentou fazer com que você não fosse. Sendo com todas as cicatrizes que essa pessoa deixou em você. Sendo a pessoa que ela disse que você jamais seria. Você vai, não é provar para ela, mas sentir o sabor, provar de você mesmo a força que você tem para vir para o mundo. Se vingue sendo um exemplo, né? Isso silencia muita gente, com certeza, né? O objetivo é esse, a gente chegar para o mundo e dizer assim: eu não sou resultado das dores que você quer me provocar. Eu sou resultado da minha capacidade de minerar essas dores através das minhas lágrimas que vão interpretar cada evento desse e sair maior. E é isso que a Com gente tem que fazer. certeza. Com certeza. E tomara que essa sua fala
esse seu desejo, esse seu direcionamento, de novo, como eu falei, entre pelos ouvidos. Para otorrino, o ouvido é muito importante, né? Entre pelos ouvidos, aqui pelas portinhas que todo mundo tem. Chegue aqui, remelexa tudo, chegue aqui e assente. Que se espalhe no coração de cada um de vocês. Porque eu acho que isso é profundo demais e, portanto, a gente pode encerrar essa live com muito amor no coração, com muita gratidão. Rossandro, eu nem acredito até agora que eu fui atrevida e eu ganhei um sim. Eu nem acredito, dá uma vontade de ser atrevida de novo. Então, muita gratidão por ter aceitado e por ter contribuído aí para tantas pessoas, né, fluírem dentro dessa questão da pressa ser inimiga da saúde. Tá bom, querido? Com certeza. Acho que as pessoas querem saber se a live vai ficar salva no teu perfil, né? Sempre. Fica aqui no meu perfil. Aproveitem, visitem, principalmente se vocês têm zumbido, incômodo com sons, né? Que a gente trabalha com isso bastante, mas também dentro dessa linha comportamental que eu acho que, olha, todos os profissionais deviam saber um pouco, né, dessa questão para mudar o mindset dos pacientes. Tá bom? Beijo no coração. Beijo, gente. Obrigado pela companhia de vocês aí durante essa noite. Espero que alguma das coisas que a gente falou aqui, sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, mas que alguma coisa possa ter servido para aquecer um pouquinho teu coração hoje. É isso aí. Muita coisa serviu. Muita coisa, tá bom? Beijo, abraço aí para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.